eu gostaria já de dar o início à apresentação deste livro, depois passar a palavra ao Coque, que é o nosso anfitrião, que vai gerir depois todo o processo. Eu só tenho que falar pouco e, entretanto, e depois não vou tomar mais o vosso tempo, porque o Paulo vai ter muita coisa para falar e o Calhengue também, portanto, pelo belíssimo prefácio que ele faz no livro, ele vai ter a oportunidade de nos falar. Eu, como representante da NIMBA é uma entidade, portanto, uma editora, digamos, criada precisamente para dar resposta à procura que os novos talentos e os grandes talentos a nível da literatura nos aparece, e nós queremos precisamente trabalhar com pessoas com grande capacidade, portanto, em termos de enquadramento literário, e projetá-las para outros palcos. E é isso que nós temos vindo a fazer nos últimos 2 anos que foi criado, e temos vindo a ter muitas pessoas a colocarem cá para fora o que têm para contar, não é? Tanto na componente política, na componente cultural, na componente dos ensaios, porque a própria identidade de NIMBA é isto. Trazer cá para fora os autores lusófonos, os PALOP, os sul-americanos e os latino-americanos, e dar o espaço para essas pessoas, portanto, desenvolverem e colocarem cá fora aquilo que nos vai na alma a nível da literatura. Então, Paulo, para dar parabéns, efetivamente, do grande trabalho que fez com esse livro da Bula Tailandesa, que vamos ter a oportunidade agora de falar. É um livro que mexe com muita coisa, portanto, e o Paulo vai, portanto, fazer o enquadramento, também com a ajuda do Calhengue, com a ajuda do Coque, no sentido de nós conseguirmos aqui colocar, vamos lá ver, a batata quente também nas mãos dos críticos, dos leitores, das pessoas que acompanham os autores como o Paulo. Coque, como eu disse, eu já tomei mais 5 minutos, eu passo a palavra a si, e entretanto... Bem, Luís, muito obrigado. Obrigado também ao Paulo por dar esta oportunidade de, durante 1 hora e 15 minutos, ficarmos aqui a conversar sobre uma matéria bastante específica, não é? Que é Burla Tailandesa. Eu tenho o prazer de ter lido o livro muito antes. De resto, o livro nos ajuda a compreender como cidadãos estrangeiros e nacionais arquitetavam a maior tentativa de fraude em Angola, envolvendo tailandeses, angolanos e canadianos. Nós também conseguimos encontrar no livro a oportunidade do autor trazer a identificação de quem são os verdadeiros, as personagens, não é? As personalidades, as pessoas que estavam envolvidas neste processo, desde os protagonistas ligados à própria tentativa de burla e a imagem dos juízes, os procuradores. Ele identifica no livro todos os protagonistas deste processo, não é? Desde as pessoas que tentavam levar a cabo a burla, e depois ele vai dizendo aos operadores de direito, como estava a dizer, abordando assim concretamente a questão dos juízes envolvidos no julgamento, os procuradores, os advogados. O Paulo consegue mensurar aqui um por um e nos oferece a oportunidade, não é, de conhecer melhor aquele que foi o processo muito badalado no país, e não só porque o facto de estar envolvido personagens dos outros países, não é, levou com que a audiência de outras paragens também ficassem interessadas em acompanhar este processo. Como me foi recomendado em que eu não devia ter uma abordagem muito prolongada e estar aqui a moderar a apresentação, eu vou preferir convidar o José Calhengue, jornalista também, para então fazer-nos a apresentação do prefácio, que de alguma forma vai valer para a nossa audiência perceber
não é? E o valor histórico que este livro traz para os estudantes de direito, os aplicadores de direito, a comunidade em geral, em relação àquilo que é a burla tailandesa escrita pelo Paulo Sérgio. José Kaleng, vais ter agora a oportunidade de fazer a apresentação do prefácio, que é, como o Luís já fez a apresentação, já fez a nota, bastante detalhada, não é? E com todo o valor possível para esta obra. E então, José Kaleng tem a palavra para começar então a sua apresentação. Obrigadíssimo, Coque, e boa noite a todos. Eu, se vocês me permitirem, não farei propriamente a leitura ou a apresentação do prefácio, mas prefiro, antes disto, falar um bocadinho em torno do prefácio e eventualmente tocar aqui alguns aspectos nele contidos, até porque algumas coisas evoluíram também desde a altura da apresentação do livro. Este prefácio foi escrito um bocadinho sob pressão, porque o Paulo deu muito pouco tempo. E foi, olha, manda-me até a hora X. Eu, de facto, andava a arrastar um bocadinho a minha participação, mas num dia ele disse, olha, preciso do prefácio até a hora X, e lá acabei por fazê-lo. E fiz com muito agrado, pelo seguinte: em primeiro lugar, porque, obviamente, nós somos colegas e acompanhei o trabalho do Paulo ao longo de todo este processo da burla tailandesa, as primeiras notícias até ao fecho do julgamento. Portanto, ninguém narrou melhor e de forma mais intensa este processo do que o Paulo em Angola. E, portanto, isto aí deu-me imensa satisfação fazer. Por outro lado, porque nós temos muito poucas experiências em Angola de jornalistas a alargar a memória daquilo que acontece. Ou seja, nós limitamos a fazer reportagens e ficamos por aí. Agora, sabemos que as nossas reportagens são publicadas em uma ou duas páginas de jornal, em 2 ou 3 minutos de rádio, em 45 segundos de televisão, mas depois ficam muitos questionamentos no ar, fica muita coisa por responder, fica muita coisa por explicar. Para além de que as nossas reportagens são publicadas, obviamente, no meio mediático, e depois o suporte físico da memória, a memória física, normalmente se perde. Portanto, acho que é interessantíssimo que o Paulo tivesse avançado para este livro, porque permitiria explicar muito mais à sociedade os meandros deste processo, desta burla, do que aquilo que as pessoas tinham lido ou visto na televisão, por exemplo. Há aí uma série de pormenores que terão escapado a muitas pessoas, a que se poderiam perder com um tempo mediático que é sempre muito rápido, não é? No dia seguinte há sempre outra história, outra polémica, outro assunto qualquer. Mas este livro permite-nos, portanto, tem esta vantagem de preservar a memória. Outro aspecto importantíssimo foi que o Paulo, enquanto fazia as reportagens, num determinado momento, começou a pensar na escrita do livro. Portanto, o tempo entre o processo todo, o tribunal e o livro, a saída do livro, esse tempo intermediário não foi muito grande, de maneira que o livro saiu com o assunto ainda relativamente fresco, o que obviamente atiçou a curiosidade do público. Mas eu no prefácio dei importância a algumas coisas que acho que merecem este destaque. Este processo envolve, como disse o Coque, pessoas de várias nacionalidades. Este processo acaba por destapar-se aquilo que têm sido os negócios feitos em África. Nós imensas vezes ouvimos dizer, pelos nossos governantes, por exemplo, que há intenções ou assinaturas de acordos
de financiamento ou de investimento para a África em muitos milhões, muitos bilhões de dólares. Mas é quase sempre. Depois, como cidadãos, não os vemos estes dólares a refletir-se na nossa vida. Quer dizer, nós olharmos para trás e formos ver o que é que já foi prometido ou o que é que já foi anunciado como acordos de intenção ou de investimento, é de facto muito dinheiro, depois não vemos esse dinheiro, não tropeçamos com ele na rua, em termos de obra. E então isto explica um bocadinho a forma como a fragilidade das instituições do nosso país e de muitos outros países africanos, e até da América Latina também, permite que aventureiros desenhem um roteiro qualquer de burla, chegam, são recebidos como príncipes por responsáveis muito altos do Estado, são desflanqueadas as portas e depois vêm os tais anúncios, como neste caso também do tailandês, que houve direito à televisão, à apresentação pública, a uma conferência de imprensa e tudo mais, e afinal era um cheque que não existia, era uma empresa que provavelmente não existia, provavelmente bastaria ter ido à internet e olhar para o histórico da empresa, o perfil da pessoa e ver que não se encontrava quase nada, a morada, por exemplo, e ver que não se encontrava quase nada, e não houve este cuidado, talvez por causa do valor astronómico proposto, com o cheque exibido, numa altura em que Angola estava mesmo, como sempre, a precisar de dinheiro. E, portanto, numa altura em que se aproximavam as eleições a seguir, as eleições seguintes, numa altura em que se falava muito de investimento. Portanto, no fundo, eles estudaram bem, olharam para Angola, perceberam que era um país que precisava de dinheiro, perceberam que era um país que estava em reconstrução, perceberam que era um país em que poderiam dar este golpe, e então resolveram avançar, fizeram os contactos necessários e tiveram rapidamente acesso a instâncias altas do nosso país. De maneira que isto fica como lição para as nossas instituições, por um lado, mas também fica uma lição importantíssima para as nossas entidades de investigação criminal, para os nossos estudantes de direito, a perceberem como é que estas burlas são engendradas. Neste caso, foi uma tentativa que foi frustrada em Angola, às vezes tem sucesso noutras paragens, incluindo na Europa, infelizmente, e, portanto, esta burla acabou por... Ou seja, ia dizendo, isto pode ter deixado aqui material muito interessante para os estudiosos no futuro. Por um lado, no tempo histórico de Angola, neste período em que este tipo de burlas foi, talvez algumas tenham tido sucesso, por outro lado, para os estudantes de direito também perceberem como é que, em termos das relações financeiras internacionais funcionam, o direito internacional como é que funciona, os contratos com outras grandes empresas que vêm do resto do mundo, tudo isto é muito importante. E como é que, no caso do julgamento, obviamente, terá ficado aí alguma coisa para os homens de direito perceber. Só aqui uma coisinha importante, um pormenor, que o Paulo não descreve assim taxativamente, mas vai dando a entender no livro também, e isto é outra lição, que é a importância, e falava há pouco tempo, a importância das instituições, e justamente isto, a importância dos Estados. É incrível como é que esta tentativa se fez, quase que floresceu em Angola, e é perceber no julgamento, percebe-se que este senhor e o seu grupo acabam por não ter o respaldo do seu Estado. Ou seja, se aquilo fosse uma coisa verdadeira, autêntica, obviamente que nenhum Estado do mundo
faltaria a proteção de um cidadão seu, detentor de mais de 100 milhões de dólares. Pronto, isso aí claramente é importante. Mas fica aqui, mesmo para as pessoas que queiram, os estrangeiros que queiram investir em Angola, obviamente que a partir deste caso as malhas apertaram um pouco mais e é mais difícil fazer-se algumas brincadeiras, mas fica aqui também um aviso para quem procurar fazer algumas brincadeiras, contar com, não digo uma fera ferida, mas com alguém que já tinha, em princípio está mais avisado a partir de agora. Quem lê o livro, obviamente, vai perceber, o Paulo narra de uma forma mais literária em determinados momentos do que jornalística, justamente para se perceber toda esta trama e não é por acaso que o Paulo começa a falar da história antes de Angola, mas como se conheceram os parceiros da Burla e as suas viagens à Tailândia, a Singapura e tudo mais, até desembarcar em Angola com a sua proposta brilhante mesmo, que ofuscou tanta gente que muitas pessoas com responsabilidade baixaram a guarda e por um triz o assunto passava, não sei o que é que seria deste país com tanto dinheiro perdido. Calhengue, olha, é precisamente obras desta natureza que a NIMBA existe precisamente para também promover. É precisamente trazer este debate, trazer tudo à volta que tem havido com os percursos históricos, depois a construção dos próprios países em África e ensinar de que realmente, neste caso em concreto do livro do Paulo, o que faltou, efetivamente, o que o Calhengue disse muitíssimo bem, era aquilo que nós chamamos tecnicamente de uma matéria em compliance. Por exemplo, se tem utilizado muita componente compliance, poderia ter evitado, efetivamente, esse cheque, essa grande bomba de 51 mil milhões, mas pronto, e não foi, e o Paulo traz-nos, efetivamente, também, para esse debate, o seu grande contributo jornalístico, não é? Por isso que eu acho que a NIMBA entendeu que isto era uma obra, do ponto de vista jornalístico, era muito rico, nós. Mas também do ponto de vista da construção da própria política económica, diplomática, das relações entre os países, é fantástico. Então acaba por dar um contributo, o Paulo, aqui neste caso, no sentido de colocar o país sobre vigilância e também os próprios investidores também sobre vigilância, que é isso que é importante. O Coque já voltou. Coque, passo-lhe a palavra, portanto, de vez em quando perde a rede, mas, portanto, já voltou. Pode continuar, Coque, então. Olha, Luís. Perdemos o Coque outra vez. A net é traiçoeira, não é? Nós temos sempre esses constrangimentos a nível de apresentações virtuais. Portanto, infelizmente, o mundo também está a passar por uma situação difícil que não permite que as pessoas também estejam fisicamente presentes, não é? Por causa do Covid. E optamos também por trabalhar muito nesse campo das ligações virtuais e, portanto, vocês em Angola, eu aqui em Portugal. E já aconteceu também com várias outras pessoas que estavam no Brasil, outros estavam em Cabo Verde. Portanto, há essas dinâmicas que vão acontecendo. De vez em quando falha. Como o Coque ainda não voltou, eu, se me permite, José Calhengue, eu gostaria de passar a palavra, uma vez que é profaciador, o segundo apresentador propriamente dito, e depois, certeza absoluta, para colocar algumas questões ao Paulo e dar o espaço para o Paulo. O que é que acha, o Calhengue? Sim, senhora, enquanto esperamos pelo Coque. Eu, de qualquer forma, não tenho... Bem, o Coque. Não tenho muito... Valério também está aqui. Valério também está aqui. São jornalistas. Muita coisa a acrescentar, mas o livro vale muito pela descoberta que se faz lendo. Porque o livro tem 200 e poucas páginas, não é, Paulo? Tem 243 páginas de fácil leitura.
e, fácil ler, 30, mas... e cerca de 38 capítulos. Desculpa só tirar essa, porque era importante dizer isto. Para mim, a seguir ao livro da pilhagem da África, que aqui que acabou de dizer precisamente, às vezes as questões das pilhagens que têm acontecido em África, escrito por Tom Burgess, eu acho que este livro que o Paulo nos traz é uma realidade tal e qual que aquilo que o Tom fez também num trabalho, que eu acho que também é um trabalho jornalístico e deu um grande contributo também então, nessa matéria. Os dois estão de parabéns. Mas pronto, volto a devolver a palavra. Força, Carlinhos. Pois é que nós temos este livro de Torres remete para uma série, outra vez, por um lado, é um tijolo colocado na construção da memória destes tempos. Obviamente que os estudiosos debruçar-se-ão sobre este livro, sobre esta história no futuro, e já o fazem, mas remete-nos à memória passada também. Nós temos em Angola histórias desde o Alves, qualquer coisa, com a história do Banco Ultramarino, com um golpe muito grande, e temos outros vários episódios que, no fundo, se olharmos para o passado, olharmos para esta história, conseguimos perceber como é que Angola, a tal grande pérola, a tal diamante da coroa, do que quer que seja, continua a ser uma fruta muito apetecível, continua a estar no foco de pessoas que procuram ganhar dinheiro fácil ou dar grandes golpes, porque é de facto um país com potencial de criação de riqueza muito grande. E nestes casos todos, estas propostas vêm sempre revestidas com potencial de construção do país e de criação de riqueza, quando de facto é apenas para retirar. Esta burla tailandesa tem um foco muito grande na parte judicial, na parte do julgamento, e o Paulo descreve até os interrogatórios, as expressões, quer dos juízes, dos procuradores ou dos réus, no momento da interrogação. Mas esta descrição é extremamente importante também, julgo eu, porque é bom que se fale deste julgamento. É bom que se fale do objeto, ou seja, do assunto que estava em julgamento. É bom que se fale das pessoas que foram julgadas. E permite-nos ter esta memória fresca em livros que passem os anos que passarem, porque podia ter perdido, como se perdem muitos outros grandes processos em Angola, em que nós narramos-los no momento em que acontecem, mas depois deixamos muito pouco como fontes físicas para a memória futura. E assim o país se vai reiniciando ciclicamente, quando pode ter instrumentos de estudo devidamente elaborados, devidamente narrados. Obviamente que neste livro eu gostaria de ver o Paulo a reeditá-lo, acrescentando elementos, porque há sempre qualquer coisa que falha, olhando agora de lá para cá, como é que foram as detenções, o regime de detenção de cada um dos implicados e tudo mais, a evolução de algumas daquelas personagens envolvidas. Eu acho que dá para permitir ir atualizando o livro, mas de facto fica aqui esta burla tailandesa, que tem na capa um prato muito bem servido, e a história de sempre, de facto, agora continua a ser um prato suculento, que toda a gente quer provar, e que cabe aos angolanos agora a proteger este prato para proveito próprio. Muito obrigado. Foi realmente um prato suculento, como o José Calés inicialmente foram as motivações que levaram a escrever este livro, e depois o próprio Paulo vai entrar dentro do livro para partilhar conosco pedaços, não no seu todo,
não é? De algumas histórias que vêm descritos no livro. Paulo Sérgio, bem-vindo, desde já parabéns, e a palavra é sua para dar-nos a conhecer o livro. Ok, obrigado, Coco. Obrigado, José Calhengue, Luiz Vicente, obrigado pela parceria e pela pronta disponibilidade que manifestou depois de ler o manuscrito em divulgá-lo com o selo da Andimba. Era muito interessante, tínhamos que fazer isso. Tinha que ser. Depois de tudo que o José Calhengue disse, eu fico a se perguntar o que é que me falta dizer. O que é que me falta dizer? Justamente porque o livro foi preparado num período em que antecede ao julgamento, muito antes, a partir do momento em que os tailandeses, que houve a detenção em Luanda, então aí publicamos a primeira peça, a segunda, a terceira, e o malogrado jornalista e escritor Antônio Setas, sempre que fazia o copy-desk das matérias que seriam no jornal, fartava-se de rir, e ele incentivava-me que devíamos meter aquelas histórias todas e investigar mais, concluir melhor os meandros daquele processo em livro. E assim partimos para esta aventura. A princípio, não foi um processo fácil, como todos, mas quanto mais barreira nós enfrentávamos para obter informações, mais certeza tínhamos que estávamos no caminho certo. Prosseguimos. Quando se deu o julgamento, já nós tínhamos muita informação sobre o processo, muita informação exclusivas. Então fomos para o julgamento já familiarizado com aquilo que era o processo. E o julgamento, as audiências transformaram mais num campo de pesquisa. Pesquisa que começa num período, termina o julgamento e depois demos sequência, porque haviam muitas pontas soltas, muita informação por ser esclarecidas, e aí recorremos a vários advogados, contactamos alguns dos arguidos, alguns condenados, outros absolvidos, e outros com as penas suspensas, para conseguir montar o quebra-cabeça a partir de um ponto, conforme o José Calhengue já disse, que antecede a vida dos tailandeses a Angola. Nós fizemos uma reconstituição de todo o processo e dividimos eu pessoalmente, assim, se for a fazer uma divisão do livro, destes 38 capítulos, repartido em mais de 200 páginas, eu reparto em três grandes momentos, três fases. A primeira fase vai justamente dos movimentos que foram sendo feitos antes da vida de tailandesa Angola, o convite, como surgiu e tudo isso. Os contactos feitos na Tailândia, no exterior da Angola, e depois aqui na Tailândia, Canadá, e depois Angola, e fizemos uma descrição daquilo que foi a viagem. Eu poderia recorrer aqui ao livro só para dar uma ideia, só para as pessoas terem uma ideia de concreto daquilo. Vou recorrer aqui um extrato de Pierre René, que num dado momento do encontro que houve a 9 de outubro de 2017, que é um dia que torna-se memorável para Pierre René e André Roy, que são dois indivíduos que estavam envolvidos em todo esse processo. Isso, aqui eu narro assim, vou fazer uma leitura rápida. Torna-se-ia, segunda-feira, 9 de outubro de 2017, torna-se-ia memorável para Pierre René e André Roy, pelas honras com que foram recebidos no parque de estacionamento do Aeroporto Nacional de Bangkok. Estavam viaturas novas, topo de gama, Mercedes de classe GS, só para vermos como é que tudo isso foi. Mercedes de classe GS foram hospedados em hotel de 5 estrelas na Tailândia, tudo às custas de Rav Roche. É o mesmo Rav Roche que, num desses encontros, manifesta que tem mais de 3 trilhões de dólares.
e apresenta a Ravo Roge e a Pierre René esses extratos bancários que confirmavam ter esse dinheiro. E quando chega a Angola, num dado momento, o Ravo Roge não tem como pagar o Hotel Alvalade. Olha que o Hotel Alvalade, nesse momento, em Angola, não é um dos hotéis mais caros. Nem em 2017 se era um dos mais caros. Não era, mas nem em 2018, não era um dos mais caros. Mas Ravo Roge não conseguiu, não estava em condições de pagar esse hotel. Teve que ser um outro indivíduo, no caso, André Roy, quem pagou o hotel na esperança de que depois fossem devolver o dinheiro ou pudesse obter facilidades no negócio. E depois temos aí toda a diligência feita por Celeste Brito, aqui junto da UTIP, os encontros com as autoridades que eles tiveram, a data da assinatura do acordo na UTIP, para esse acordo que facilitava, servia de uma porta para os tailandeses permanecerem e conseguirem fechar negócios em Angola, na esperança de que os 50 mil milhões pudessem entrar e pudesse ser aplicado em diversos projetos, que era esse o plano. E depois desse encontro, ainda neste encontro, vamos começar por aí, que acho que é melhor, ainda neste encontro acontece algo inusitado, segundo o que o Ravo Roge depois vai contar, que ele chega no dia para a assinatura do acordo, antes de ir para a sala de imprensa, lhe apresentaram um documento em que fazia menção à existência de um cheque de 52 mil milhões de dólares. 52 mil milhões de dólares. E que ele dizia que não, que o valor que estava para investir em Angola não era 52, mas era 50 mil milhões de dólares. Então, há uma discussão que é feita em torno disso. São bastidores que a imprensa presente não teve acesso, obviamente não passava pela cabeça de todos os presentes na sala que estava-se a passar isso. E Ravo Roge conta que foi obrigado, vamos assim dizer, entre aspas, né? Foi convencido a assinar aquele acordo fazendo menção a este valor, com a promessa de que no dia seguinte podia voltar e alterar o processo, assinar um outro processo, um outro acordo em que estaria o valor de 50 mil milhões de dólares. Ou seja, temos aí uns choques, houve choques também naquilo que foi na UTIP, houve divergências internas, que até certo ponto, quem entende a matéria disto terá sido salutar, mas que pesaram desfavoravelmente para a diretora adjunta da UTIP, que ela se opunha à assinatura imediata do acordo, mas o diretor na altura decidiu que era o momento, tinham que assinar e assinaram. O livro faz uma incursão disto, fala também, e já pulando aqui neste primeiro momento, aparece aí também a carta, a suposta carta, ou alegada carta forjada com a assinatura do vice-presidente da República, que é uma carta convite que foi enviada, ou terá sido enviada para a Tailândia, que serviu de modo para justificar a vinda dos tailandeses a Angola. E esse momento nós fizemos também uma incursão sobre aquilo que foram as reuniões, os encontros de negócios que os tailandeses tiveram com empresários, os oficiais das FARC, da Polícia Nacional, e os contatos foram mantendo com algumas autoridades governamentais, como o Ministro do Estado para a Área Econômica, Secretário-Presidente da República para a Área Econômica, entre outros, e justamente se de viabilizarem todo o processo e limar algumas arestas que estava em torno disto. Até que o processo, então, dá o boom, o cheque é retido, devido a diligências feitas pela UTIP e pelo Banco BNI. E há um segundo momento, estou aqui a saltar, ser o mais sucinto possível, que é a instalação do processo crime. Este processo começa justamente com a carta forjada com a assinatura do vice-presidente da República. Este processo termina com a detenção, ou seja, um dos momentos mais altos é a detenção de alguns dos intervenientes, como a Celeste Brito, os tailandeses, e a aplicação de medidas de coação a Norberto Garcia e
e ao general Arsénio. Então, nós trouxemos os bastidores de toda dessa operação, falamos de fogo, tentamos ser exaustivos, mas sucintos ao mesmo tempo, foi um trocadilho que procuramos fazê-lo. E o terceiro momento é a fase de julgamento. Sim, Coca. Bom, antes de passar para a fase do julgamento, em algum momento sentiu, por exemplo, que a tentativa seria consumada? Olha, ao longo da... Sabes que eu até hoje me pergunto se de fato foi uma tentativa ou não. Pergunto-me por quê. Porque nós estamos a trabalhar agora, continuamos a fazer a pesquisa em relação a este processo. Estamos a reunir mais elementos, se calhar com outro livro que vem a seguir. Se calhar, não tenho a certeza, os elementos ainda não são o suficiente, mas havia essa possibilidade. Havia essa possibilidade e por pouco, eu diria até que foi por um triz. Diria que foi por um triz. A ser uma burla, foi por um triz, que tal não aconteceu, porque as pessoas se envolveram, as pessoas deram facilidades aos tailandeses, aos investidores. Agora, o que se passou? Se o cheque é verdadeiro ou não, este é um assunto que ainda há muito que se lhe diga. Ok. Agora, indo para a questão do julgamento, queria levantar agora esta situação. O que é que terá acontecido no momento? Quais foram os momentos mais marcantes na audiência? Olha, foram vários. Bom, não precisamos partilhar todos. Ficamos aqui a enumerar, eu vou dizer, os depoimentos de Rav Rocha e de Celeste Bito, pronto. Celeste Bito chega para o julgamento e quase que hipnotiza os juízes, os procuradores, dando uma aula de investimento estrangeiro. É que ficaram todos assim, encantados ou maravilhados com as lições que a Celeste Bito estava a dar de investimento estrangeiro. É que ela não só conhece de investimento, agora, se aquilo de fato seria um investimento ou não, isso os leitores poderão descobrir no livro, não é? Do mesmo jeito que levanta a suspeição sobre o cheque, mas cada um será livre de tirar suas relações, a questão do conteúdo que o livro traz, que é a realidade, narramos os fatos conforme eles aconteceram, mas já esse momento. O segundo está de Rav Rocha. Quando o Rav Rocha é interrogado, ele diz, quando falam dos 550 mil milhões de dólares, ele diz, eu tenho muito mais do que isso. E ele pergunta, põe em causa o sistema judicial angolano, diz, você está a me julgar por causa de um cheque que vocês nem sequer aferiram devidamente se é real ou não. Isso não, ele dizia, em outras palavras, isso não é justo, não sei porque você está a fazer comigo, eu tenho dinheiro, quero investir em Angola. Falava com uma convicção que acho que mesmo até os próprios juízes e procuradores saíram da sala meio balançado quanto à formulação de uma certeza. Tanto é que fez-se algumas diligências para aferir os cheques, fez diligência para ouvir mais pessoas e não houve essa certeza. No final, o juiz acabou por ter certeza que aquilo não passou de uma encenação e que Rav Rocha devia ser mesmo condenado. E foi condenado por isso. Foi condenado por isso. Mas tenho informações de que continuam a fazer algumas diligências para provar, então, se o cheque é realmente falso ou verdadeiro. E também tenho já a informação, e posso aqui revelar, e por isso é que o livro foi publicado também antecipadamente, porque os advogados não interpuseram recurso. Mesmo o advogado de Rav Rocha a não interpor recurso naquele momento, valida a sentença. Porque se ele interpusesse recurso, teria efeito suspensivo, obviamente, que alguns dos réus voltariam todos para a cadeia, e teriam a aguardar, então, que o tribunal reapreciasse o processo. O Colégio de Juízes do Tribunal Supremo reapreciassem o processo. Assim não aconteceu, o que, num primeiro momento, deu-se por caso como encerrado naquele instante. E os contornos que estão a ocorrer nessa altura, os meandros que estão a ocorrer nessa altura, em torno disso, nós estamos a acompanhar
e certamente assim que vai trazer nos próximos capítulos. Sim, assim que houver, tivemos matéria suficiente, vamos ter certeza. Bom, Luís, nós adoramos a apresentação, o Paulo foi sucinto e bastante pontual. Paulo Sérgio, nós precisávamos realmente desta nota para, a dado momento, dizermos aos leitores e a nós mesmos também que consta do livro matérias que são para serem consumidas e de grande importância. Nós vamos, desde já, pedir ao Luís que, se tiver qualquer nota por encerramento, então, poder fazer o encerramento. O Kalieng que está aqui, que fez o prefácio, não sei se gostava de fazer alguma ao Paulo, se quer conversar um pouquinho com o Paulo, mas está aberto, então. O tempo já é muito escasso. Escasso. Mas aqui, provavelmente. Aqui um aspecto importante para as pessoas perceberem a importância de toda esta trama, a importância do livro, é que este livro, este processo, falando, como nós falamos, talvez não se perceba bem. Que patamares é que tudo isto alcançou? Neste livro, neste processo, acabam com envolvimentos diferentes e de forma diferente citados, mas é citado o vice-presidente da República, é citado o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, é citado o comandante-geral da Polícia, é citado o diretor da Unidade Técnica de Investimento Privado, ou seja, estamos a falar da nata da nossa classe política, e é citado também alguns elementos da nata da nossa entidade, da nossa classe empresarial na área da promoção imobiliária, fundamentalmente. Portanto, estamos aqui a falar de qualquer coisa muito importante. Não envolveu apenas duas outras pessoas, envolveu, de facto, pessoas, figuras muito, muito importantes do país. Daí também a importância deste livro para o futuro. Tá bem. José Kalieng, muito obrigado. O Paulo está sem sinal agora? Não, cá estou a acompanhar. Ok. Está a acompanhar. Okay. O programa é que vai puxando as pessoas e vai mandando quem está a falar e põe sempre assim. Ok. Paulo, já agora, para quando a próxima versão? Antes, diga. Paulo tem segredos para revelar, Não, é para dizer que, olha, isto não podemos falar. Diga lá. Vamos consumir ainda. Vamos consumir primeiro esta edição, não, exatamente. Até porque a investigação continua, o processo não é assim tão fácil de se fazer. E para quem já lê como eu, Paulo, quer ler sempre, e deve ser por isso estou insistindo, não é? Numa próxima edição. Não, mas vamos trabalhar, vamos continuar a trabalhar. Estás de parabéns, então. E agora, com essa parceria com o Luís Vicente, tudo fica mais fácil, certeza. Então, força, Paulo. Não, o Paulo vai continuar. Tem a palavra. Sim. O que eu gostaria de agradecer aqui na qualidade da Nima Edições, como editor principal aqui da editora, este conjunto de fantásticos jornalistas angolanos, africanos, jornalistas do mundo, e que têm feito um grande trabalho, que é uma coisa impressionante. Eu tenho que vos dar parabéns, e é preciso trazer cá para fora muita coisa, portanto, que existe, e portanto, que não é por falta de competência ou por falta de meios. Quando tem algo, tem interesse, tem valor, tem de ficar para fora. Aquilo que o Paulo fez, aquilo que o José Kalieng contribuiu, aquilo que o Coco, portanto, também contribuiu, precisamente para termos hoje em dia esta reedição de um fantástico livro, de uma fantástica obra, que sobretudo não é só uma obra
romântica em si, não é? Portanto, romântico não tem nada, tem a ver com talvez um romance político, digamos assim, não é? Mas... Aqui permita-me que acrescenta, há um romance no livro, porque há um casal, né? Há o Rabo Rojo e a sua esposa. Pronto. Esse romance político... O casal que está preso. E é um casal de sócios também, que é interessante percebermos isso. Que acaba por se misturar com aquilo que é o aproveitamento político de uma certa, ou seja, de uma falta às vezes de atenção que determinados Estados e que determinadas figuras, não é? Portanto, que estão à frente da política, estão à frente das empresas, que têm suas tensões, portanto, para empresas públicas, acabam por essa desatenção, acabam por assumir como investimento direto estrangeiro pode chegar e entrar em África de uma maneira muito leviana. Isso não pode acontecer. É preciso ter mecanismos de controle, é preciso haver pessoas com coragem do Paulo, com coragem do Pó, com coragem do Kalien, e que partilham precisamente essas preocupações, portanto, de toda uma sociedade em si, porque a voz acaba por ser vossa, vocês é que transmitem efetivamente aquilo que se passa de bem e de mal dentro de uma determinada comunidade, de um projeto, de um país, etc. Para mim, na qualidade aqui de editora de Nimba Edições, só tenho a agradecer e eu procuro precisamente trabalhos dessa natureza. Porquê? Porque eu acho que é um contributo àquilo que é consolidação propriamente também dos aspectos da democracia, dos aspectos da transparência, dos aspectos da gestão da coisa pública que tem que ser feita de uma maneira muito mais clara, muito mais séria, muito mais responsável e que o aproveito que se retira daqui é mais para a sociedade e para o povo em si. Mais uma vez eu gostaria de dar parabéns ao Paulo. Paulo continua, já falamos precisamente do segundo livro, também vem na sequência que aquilo que o Kalien bocado estava a referir sobre a atualização das coisas, o Paulo já está a rir, mas ele está a trabalhar precisamente nesse segundo livro também que vai de encontro àquela preocupação que o Kalien acabou de dizer. Paulo, muito obrigado por me permitir, portanto, partilhar 2 minutos. Obrigado. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.